Olá, pessoal do curso de redação, professora Marisa, professor Marcel. Tudo bem com vocês? Estamos assim com áreas de vestibular, né? Então, a live sobre redação da Unicamp, que vai se desdobrar em mais 3 eventos e a gente vai anunciando para vocês, principalmente para aquele aluno que quer Unicamp, que prioriza o Unicamp, que tem uma redação diferente. Foi interessante porque foi feita, as 2 coordenadoras de redação respondendo a perguntas, então muitas perguntas foram enviadas, eu espero assim que vocês tenham aproveitado, tá? As inscrições abertas, né, para a FUVEST, para Unesp, para Unicamp, cada uma assim, aí é seu termo. É a época de definir as escolhas, quem ainda não definiu, quem ainda tem dúvida, pessoalzinho de 3º ano, às vezes ainda está aí buscando, né, qual a carreira, né, não tem ainda certeza, às vezes sabe até a área, mas ainda não definiu. Então, é um momento assim de bastante intensidade, né, para vocês. E envolvendo toda essa intensidade com a questão do confinamento, do isolamento, então, vamos dizer assim, eu espero que vocês estejam lidando com isso, cada um à sua maneira, de acordo com a sua religião, peça ajuda para que vocês sejam assim bastante lúcidos e precisos, inspirados para fazer as escolhas, porque carreira é uma coisa muito séria, profissão é uma coisa para uma vida inteira. Então, vamos caminhar, vamos buscar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós projetamos para nós, tá certo? Força, garra, vamos lá, tá? Aí, essa semana saiu o manual, né, da Unesp, não houve mudanças, a redação continua valendo 28 pontos, eles não especificaram muito esse manual, eles traçaram umas linhas bem gerais, assim, dizendo que é um vestibular, vamos dizer assim, atípico, né, que vai ser usado este ano, mas, assim, as bases foram conservadas. Então, vale 28 pontos a parte de redação. O que eles analisam, progressão temática, coesão, coerência, é exatamente aquilo que está divulgado nos anos anteriores como componentes, né? O tema, a parte mais importante, a progressão temática, e depois entrando a parte de coerência, a unidade significativa e a modalidade de linguagem padrão culta, que também é cobrada na coesão, tá certo? Na segunda fase, que é a grande novidade, serão 60 questões, essas 60 questões serão 20, 20, 20 de cada área, né? Linguagens, linguagens da natureza e as linguagens humanas e a linguagem da matemática e as áreas, né, as áreas de exatas. Então, ou seja, o que interessa para nós aqui, especificamente no curso de redação, que a redação vale 28 e que as 20 questões de linguagens vão valer 24. Ou seja, a parte de linguagens e redação acaba valendo 52% da nota da segunda fase do vestibular da Unesp. Isso permanece igual, tá? Aí nós tivemos essa semana corrigindo a Unesp de 2014, Corrupção no Congresso Nacional, Reflexo da Sociedade Brasileira. Geralmente a Unesp coloca pergunta
quando se coloca uma pergunta, ela deve ser respondida. De preferência, gente, na tese. A tese não pode se constituir também numa pergunta. Então, qual é o caminho que vocês vão definir? Existe corrupção no Congresso? Ela é reflexo da sociedade? Ela é assim porque a sociedade é corrupta, então os políticos são corruptos também? Sim ou não? Definindo o que vai ser o seu texto. Muitos, vamos dizer assim, metade dos alunos se lembraram de grifar a tese. A outra metade não se lembrou de grifar a tese. Então, ficamos aí voltamos a afirmar que isso é importante, que vocês têm que se acostumar a fazer esse procedimento, porque ele vai ajudar a você clarear no seu texto exatamente qual é o caminho que você escolheu na composição do seu texto, tá? Muitos alunos também estão se esquecendo de colocar quanto tempo estão demorando para fazer o texto, e é um dado importante. Eu já tive em outros anos alunos que escreviam sempre para 7,68, 7,68, e daí ele tirou 5 no vestibular. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele confessou para mim que ele demorava 3 horas e meia para escrever aquele texto. Por isso, quando chegou no tempo restrito do vestibular, ele não deu conta. A partir desse fato, a gente começou a colocar tempo na execução do texto, desde que você começa a leitura até que você terminou de passar limpo. Temos que buscar no máximo 1h30. Tem gente que está fazendo com 1h10, com 1h20, com 1h30, então, excelente. Também um texto com 50 minutos, com certeza ele poderia ser melhorado, viu? Não, é muito pouco tempo. Então, ficou com a primeira ideia e já foi desenvolvendo e ficou por ali mesmo, provavelmente num texto básico. A maioria dos textos sobre a corrupção no Congresso se apresentaram como textos básicos, corretos, porém básicos, apenas opinando aquilo que estava dito na coletânea, apenas comentando sem trazer assim, nenhum dado mais significativo. Tá? O que a maioria falou? Que sim, que é reflexo da sociedade brasileira. A maioria dos textos comentou o jeitinho brasileiro. Vamos dizer assim, a corrupção assumida pela grande maioria da população, que não enxerga como corrupção, mas que, vamos dizer assim, julga com muita severidade a corrupção alheia, mas não observa que muitas vezes infringe a lei na leitura do jeitinho brasileiro. Apenas 2 textos negaram, tá? Falaram que não é reflexo da cultura brasileira, da sociedade brasileira. Todos os demais falaram que sim. Aí eu vou falar algumas coisas sobre os textos dessa semana. Cuidado com citações. As citações, elas enriquecem o texto, mas na medida certa. Excesso não deixa margem à análise pessoal do aluno. Tem aluno que faz que nem uma coxa de retalho. Cada parágrafo é um autor citado e seu. O que tem de composição sua? Você só soube ler o que os outros disseram? Como é que você ligou isso à sua tese? Será que realmente aquela citação é pertinente? Ou você está querendo impressionar o corretor, falando de diversos autores, e de repente essa cultura ela parece distorcida? Por quê? O corretor vai falar assim, mas o que esse autor aqui tem que ver com essa tese que foi criada? Então, cuidado. É um elemento enriquecedor, mas ele não pode ser uma colcha de retalhos, que cada coisa você cita e, de repente, não há conexão entre as partes, tá?
Aqui, tem que ter ligação com a tese. Às vezes, as citações ficam soltas, sem conexão com a progressão temática. Tem, às vezes, o aluno pega e foi todo um contexto, daí conclui lá com a citação de um outro autor, mas qual a ligação disso com a tese que você fez? Então, muito cuidado com essa situação. Título, tá? A Unesp não exige o título, não vem escrito que você deve colocar o título, fica a critério de vocês. Cuidado assim com o uso de maiúscula. Por exemplo, Congresso Nacional é uma instituição. Se ela é tirada do todo e particularizada, ela deve ser escrita com letra maiúscula. É o que difere substantivo comum de substantivo próprio. O substantivo comum generaliza o ser. Quando eu particularizo do genérico especificando, ele vira substantivo próprio. E se ele é substantivo próprio, ele deve ser escrito com letra maiúscula, tá? Que mais? Vejamos as citações que foram feitas, tá? Quais os autores que vocês buscaram para darem consistência à sua argumentação. Muitos falaram de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, analisando a questão do homem cordial. Durkheim, a anomia, Taine, determinismo. Kant, moralidade não é natural ao homem. Há uma inversão de prioridades. Será que isso é para o bem coletivo? Foram questões analisadas. Muitos trabalharam citações históricas que foram buscar que a corrupção veio desde a colonização portuguesa na descoberta do Brasil. Depois passaram pela independência, passaram pela república, citando aí que a corrupção é histórica no Brasil. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, falaram sobre hábitos, os hábitos mentais. O meio se fixa na mente e provoca as nossas ações. Foram buscar na literatura Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, né, o malandro, né? Essa de Queiroz e o personagem Teodorico, Dias Gomes com o Bem Amado, né, o Dorico Paraguaçu, citando aí exemplos, ilustrando personagens na leitura de corrupção. Dante Alighieri, a Divina Comédia, Maquiavel, Somos Seres Desejantes, O Desconceito do Mundo, de Camões, Sérgio Abranches, O Presidencialismo de Coalizão, Jean-Jacques Rousseau, O Homem Nasce Bom, mas é corrompido pela sociedade, Montesquieu, A Corrupção dos Governantes, quase sempre começa com a corrupção de seus princípios, os 3 ou 4 citaram. Rui Barbosa, O Homem Chega a Rir-se da Honra, Desanimar-se da Justiça e Ter Vergonha de Ser Honesto. Também foram buscar em filmes Velozes e Furiosos, em que a personagem diz: aqui tudo pode, aqui é o Brasil. Foram buscar Platão, a função do governante é assegurar uma vida digna aos cidadãos. E Thomas Hobbes, o estado de natureza, o contrato social, o homem é o lobo do próprio homem. Então, vários foram os autores, foram citados e muitos textos com qualidade. 3 textos chocolate essa semana. Da Heloísa, de São Manuel, da Laura, aqui de Botucatu, e do Murilo, aqui de Botucatu, tá? Como eu falei para vocês, se em algum momento vocês quiserem que nós publiquemos, ou indiquemos, ou passemos para vocês, os 3 textos obtiveram nota equivalente a 8,5. Então, textos muito bons e que souberam romper com o lugar comum, numa capacidade linguística muito grande de
nível de vocabulário, adequação, coesão, coerência. Então, 3 textos merecedores aí de parabéns e do chocolate virtual, tá certo? Alguns ficaram aí na faixa de bons textos e outros estão evoluindo. A redação da Unesp ela é muito mais tranquila do que a redação da FUVEST. Então, a tendência é que vocês abracem o perfil Unesp e que a nota de vocês, de alguma forma, suba com relação à FUVEST, certo? Então, a aula dessa semana, aulas 41 e 42, continuamos na Unesp, agora 2017 e 2018. Já fizemos o comentário sobre a redação de 2014. 2017 e 2018, nós selecionamos 32 questões que estão lá na página do nosso curso. E a proposta de redação para 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil, né? Então, estamos vivenciando aí eleições nos Estados Unidos, eleições aqui para as prefeituras, né? Para a Câmara de Vereadores. Então, é um ano eleitoral e no Brasil a pessoa, ela acaba de assumir um cargo, ela já está de olho no cargo hierarquicamente superior. O prefeito já está pensando em deputado, em vereador, em governador, o governador acabou de entrar, está pensando em ser presidente, o presidente acabou de entrar, está pensando na reeleição. Então, o clima de política, de eleição, é permanente no Brasil. Então, vamos dizer assim, esse tema é um tema que permanece no Brasil, que continua sendo atual, né? Há quem defenda a ideia de que o voto não seja obrigatório, de que somente votasse quem tem ligação com política, quem entende, quem busca para não ter votos manipulados, comprados, etc. Ou, né, se a pessoa só vai aprender fazendo, só vai aprender a votar votando. Então, aí são 2 linhas de pensamento. O importante é que, se é uma pergunta, vocês definam já na sua tese qual o caminho que vai ser tomado pelo seu texto. Tá certo? Releiam para ver que, para evitar erros, né, de concordância, de escolha de preposição, de conjunção, de pronome relativo, trabalhando bem a coesão do seu texto, você favorece a objetividade, a clareza, a coerência e as ideias fluem com naturalidade. Certo, pessoal? Então, um bom trabalho para vocês, uma boa semana para vocês. Vamos firmes, vamos em frente. O vestibular está ali na nossa frente e nós vamos estar prontos. Vamos juntos, seguindo, assim, acreditando que vai dar certo, tá? Estamos de olho na primavera já, hein? E a primavera, flor, colorido, sol, beleza, é um novo tempo e as coisas vão de melhorar. Certo, pessoal? Beijo grande para vocês. Até a próxima. Bom trabalho.